Filipenses capítulo 2, versículo 30. Porque pela obra de Cristo chegou até bem perto da morte, não fazendo caso da vida, para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Porque pela obra, o autor escreve a respeito da dedicação absoluta de Epafrodito em prol do reino de Cristo Jesus e o quanto ele se empenhou sem reserva para executar sua missão como ministro do Evangelho das Boas Novas do Reino de Deus. Essa obra a que se refere o apóstolo de respeito aos serviços que alguém presta ao Reino de Deus e, por consequente, a Igreja remida de Cristo Jesus aqui na terra. Também de respeito a todo o empenho que o servo de Deus faz em buscar o reino dos céus em primeiro lugar e as coisas que são de cima, assim como requer o Evangelho da nova aliança de Deus com a Igreja remida de Cristo Jesus. Porque pela obra de Cristo, o serviço que Epafrodito estava prestando a Paulo não era diretamente a ele, mas sim a Cristo Jesus, porque o apóstolo estava também inteiramente ao serviço do reino de Cristo, o Filho de Deus. É bem provável que Epafrodito, enquanto esteve na companhia de Paulo, ficou visitando as igrejas, representando o apóstolo Paulo e fazendo as mesmas viagens missionárias que Paulo teria feito se estivesse fora da prisão. Epafrodito era enviado pelo apóstolo a várias regiões para cuidar das igrejas fundadas pelo grande apóstolo dos gentios, juntamente com seus cooperadores e companheiros de ministério. Porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo. Certamente o autor desta carta se refere aos vários perigos que Epafrodito teve que enfrentar para poder fazer a obra de Cristo Jesus e o representar nas muitas viagens missionárias que ele teve que fazer, representando assim o apóstolo. Como em textos anteriores, o escritor havia escrito sobre o sério problema de saúde que o seu amigo e cooperador vinha passando. Agora, ele nos faz saber que Epafrodito quase que partia desta vida para outra, e isso em consequência daquela terrível enfermidade que o servo de Deus estava enfrentando. Porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte. Na realidade, Epafrodito esteve bem
à beira da morte por conta de uma doença grave que ele acometera. Paulo não se reporta a que tipo de enfermidade havia se agravado na vida do seu amigo. Verdade é que ele quase que não escapava daquele grave estado de saúde em que se encontrava antes desta carta ser escrita. Agora já não mais estava em perigo, porque o pior já havia passado. Inúmeros eram os perigos nesta época que os cristãos passavam, principalmente as lideranças do cristianismo. Porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida. Essa expressão descreve sobre que o próprio Epafrodito estava consciente de que se partisse naquele momento era causa de ganho. Por outro lado, isso quer dizer que ele estava disposto a enfrentar a própria morte, se fosse necessário, em prol da obra de Deus, se assim o Senhor quisesse e fosse a sua missão naquele momento. Porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida, para suprir para comigo. Epafrodito havia sido justamente enviado pela Igreja de Cristo em Filipos para ajudar a Paulo neste momento de aprisionamento. Os comentaristas do Novo Testamento afirmam que Epafrodito, ao chegar em Roma, onde estava Paulo, passou a exercer papéis importantes no ministério do apóstolo, porque foi enviado por Paulo em várias viagens missionárias e ministeriais a substituí-lo em seus trabalhos e atividades em prol do reino de Cristo Jesus. Finalmente, não fazendo caso da vida, para suprir para comigo a falta do vosso serviço, como também ele, Epafrodito, passou a servir a Paulo ali na prisão como seu auxiliar, que cuidava dos negócios do apóstolo. Paulo necessitava de cuidados pessoais, bem como de representantes que cuidasse do seu processo de soltura diante das autoridades romanas. Com isso, Epafrodito, Timóteo e outros tantos amigos do apóstolo dos gentios tiveram importância fundamentais neste momento em que Paulo passava por uma grande prova na sua vida, no seu ministério e na sua missão como sendo apóstolo dos gentios, chamado pelo próprio Cristo, diretamente pelo Senhor Jesus, e enviado aos campos missionários transculturais para pregar o Evangelho das Boas Novas de Cristo Jesus. Por gentileza, compartilhe este comentário com todos os seus contatos. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.